Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. Até para o pessoal, não estamos falando que a Terra é plana, não, viu, pessoal? Não, pelo amor de Deus. Vamos pensar bem Essa como é que a gente vai parte explicar isso para não dar a entender que o universo é plano no sentido de... Já virou um corte isso, já não é a Terra que é plana. Não é a Terra. Com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. Isso. Essa parte sim. É que o pessoal que estuda o lance é o seguinte, né? É o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia, o universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? A forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um universo como se fosse curvo. Uma batata Pringles, sabe? Esse formato, assim. Isso aí. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, né? Então fica nessa... Há 30 a gente não sabia que tinha tanto país, tanto planeta, que dirá... Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido realmente topológico. Eu imaginei um grande paralelepípedo. Não é isso. É da topologia. Isso aí, tem a física, a astronomia, ela tem uns termos e dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Para quem não sabe nada, poxa, o maior erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Que alguém um dia explicou, alguém não, o livro lá, né? Como chama o livro lá? O Lei da Atração? Meu Deus, acho que é esse. Segredo. Que tem até aquele filme, tudo, que tem um físico, aliás, os físicos odeiam esse filme, porque o físico no filme explica errado o lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, que é a maneira como você observa a coisa muda o significado, não é isso? Porque explicaram assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali para ver. Para olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi, eles ficam malucos, principalmente com o filme. Porque no filme aparece o físico explicando. E aí, os livros também, de física, alguns, eles pegam e colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí pronto, aí os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente está falando é uma outra coisa que confunde também, porque entra numa área que é chamada de topologia matemática, que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu? E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do pessoal. É a área responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim, então... Topologicamente falando. Eu tô bugada. Um buraco na boca. Exato. Eu aqui. Então é tipo uma rosquinha de carne, tipo, é isso aí. Que loucura. Topologicamente falando. Essa parte matemática, entendi. eu acho... O Homer não tava tão errado assim. Não, o episódio, ele tá conversando com... Com quem que ele conversa? Stephen Hawking. Com o Hawking. Com o Hawking. Isso mesmo. Falando com o Hawking sobre isso, o Hawking fala, sua teoria do universo em forma de rosquinha, ela é interessante, Homer. Mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray Kurzweil, ele fala que da matemática você tira a física, aí da física veio a química, com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química surge a biologia, surge a vida, e da biologia veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que essa é a escala, e que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia surgiu os homens que estragava todo o resto. Não, com Também, os homens surgiu uma série de outras ciências. Entre aspas, às vezes por ciência, depende do critério que você usa para isso.